Olá, irmãos, estamos mais uma vez aqui em mais uma edição do Imersão na Palavra e nesse mês nós estamos falando a respeito de vida devocional e tempo a sós com Deus. Nós já tivemos a nossa mensagem lá que foi no Tadel, no culto de Tadel, onde nós falamos do como fluir na vida devocional, falamos sobre o devocional de Jesus. No primeiro vídeo nós falamos sobre como você fazer um devocional. No segundo vídeo nós falamos dos inimigos do devocional, que se levantam contra tua vida, e ontem eu te disse que nós teríamos um tempo especial aqui, tempo que nós teríamos dois convidados, que estão aqui do meu lado, o pastor Eliane, aqui o pastor Joel, nossos pastores amados aqui da Igreja Aba de São Leopoldo. Daqui a pouco eles vão estar falando aí. Eu convidei eles para nós estarmos tendo uma entrevista aqui sobre o devocional, falando um pouco a respeito do devocional no meio da igreja, falando devocional na vida deles. Aí eu sei que você vai se inspirar e vai aprender muito com a vida deles nessa noite aí, nesse tempo, em nome de Jesus, amém? Mas primeiro eu quero já começar perguntando, vou trazer uma pergunta para eles aí, os dois vão ter oportunidade de falar. Vou começar perguntando para o pastor Joel aqui. Pastor, como é que funciona assim o teu tempo a sós com Deus, a tua vida devocional? Como é que acontece na vida do Joel e do pastor Joel, Porque às vezes os devocionais são diferentes. O pastor tem um devocional para a vida dele ali, para as suas necessidades, e às vezes tem um olhando para a igreja, Mas fala um pouquinho aí para a gente como é que trata isso na tua vida. Tá bom, obrigado pelo convite. Eu já quero aproveitar e parabenizar, Terça-feira tivemos um Tadel muito abençoado. Quarta e quinta também, instruções muito legais, básicas, para a gente aplicar o tempo a sós com Deus. E é muito legal poder participar e compartilhar com a igreja, É importante salientar algumas coisas também, porque, vamos dizer assim, a carga horária de um pastor não é como de um funcionário que ele trabalha às vezes 6 horas ou 8 horas numa empresa, vai para casa e desliga da empresa. Nós vivemos 24 horas preocupados com as pessoas, recebendo ligações, recebendo motivos de oração. Então a gente, dentro desse caminhar, dentro desse nosso trabalho, porque nós não temos um horário fixo, não vou chegar lá, a pessoa me liga às 8 da noite, eu vou dizer, não, já encerrei meu expediente, não atendo mais ninguém. Então não funciona assim na nossa vida. Mas a gente tem procurado, eu particularmente, eu procuro pelas manhãs, como a gente normalmente vai até mais tarde, atendendo famílias e pessoas, na parte da manhã a gente procura sempre estar em casa, A gente procura ali, então, eu principalmente, ter o meu tempo com Deus, lendo uma palavra. Eu tenho um aplicativo no meu celular que sempre vem um versículo, Então aquele versículo é o versículo diário. Eu gosto de meditar em cima daquele versículo, da palavra de Deus. Uma coisa que eu gosto de fazer também, não que eu não leia livros, leio, mas eu tenho o hábito eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia. Esse é o meu jeito, é o jeito que Deus fala comigo, de uma forma muito mais prática para mim. Então eu gosto de ler a Bíblia, Gosto também de às vezes assistir alguma palavra no YouTube, assisto ali pessoas que vão me edificar, pessoas que eu sei que eu vou assistir e vão trazer bênção para a minha vida, Eu tenho pessoas ali, ainda estava comentando contigo antes, o Drummond, o Subirá, a Edneia, são pessoas que eu sei que eu vou escutar e vão me acrescentar muito na minha vida. O pastor Aloysio também é uma referência, o Café com Deus do pastor Haroldo também é uma bênção, A gente recebe tanto de Deus ali nesse café. Então essa é a maneira que a gente faz, Eu procuro fazer isso de manhã, Porque de manhã está mais calmo. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, a Ariane às vezes não, ela sempre sai, vai para a academia, eu fico sozinho, E aí eu tenho um tempo ali com Deus, de estudar a palavra, de ler. Já o domingo é diferente, porque normalmente é o dia da pregação, e a Eliane sabe, já vão fazer 22 anos que a gente é pastor, e todo domingo, se eu tenho algo assim, dificilmente, eu fico até triste quando às vezes tem um compromisso, tem um aniversário de uma pessoa, que a gente tem que ir, e aí mas o meu domingo eu gosto de consagrar, eu almoço, eu tenho meu tempo ali com Deus, eu vou para o quarto, às vezes eu digo, não tenho a palavra ainda, mas Deus vai me dar, e eu gosto de ter o tempo, é no meu quarto, eu gosto de ficar ali. Então é o jeito que eu faço, é a maneira que eu faço o tempo a sós com Deus. Às vezes eu desço aqui embaixo, venho para o escritório, a gente está morando aqui na igreja, e aí faço aqui embaixo. Então não tem assim, a gente não consegue, eu pelo menos não consigo, vai ser todo dia tal hora, Importante que a gente
consegue fazer. E também não é religioso. Se não der para fazer naquele dia, a gente não tem problema. Outro dia a gente está fazendo, e a gente está sempre em contato com a palavra, porque a gente vive a palavra, a gente está sempre aconselhando as pessoas, né? Então isso também já traz um ensinamento para a gente, né? Às vezes acontece uma situação, de repente a Helene passa para mim a situação de alguém, ou eu passo para ela, e a gente então começa a conversar, mas está escrito lá em tal lugar, né? Então já é também um devocional na nossa vida. Então é isso, né? Maneira que a gente vai fazendo e vai aprendendo, né? E tendo esse tempo de oração também, de intercessão. Sabe que como tu falava, professor Joel, e uma dos propósitos, né, de trazer vocês dois aqui falando para todos que vão ver esse vídeo, mas para as ovelhas também que são da igreja local aqui, é se inspirarem nos pastores de vocês, né, nos nossos pastores. E o que o pastor Joel falou, uma coisa que me chamou a atenção, foi sobre a rotina dele ser diferente da pastora Eliane também. Então é uma rotina diferente, ele falou, não tem um horário específico, na verdade tem a vida inteira de trabalho, ou todas as horas de trabalho disponíveis, né? Então vai acontecendo conforme as demandas vão surgindo. Mas mesmo assim eles têm que adaptar a rotina deles para ter esse tempo com Deus, a sós ali, buscar a Deus. Isso nos mostra que sempre existe um jeito. Um dos vídeos eu falei sobre a Bíblia fala, né, que há tempo para todas as coisas, né? Então tanto o pastor Joel como o pastor Helene precisam adaptar, o pastor falando, adaptar ali o seu tempo para poder buscar a Deus, porque é importante, né? No caso deles, duplamente, porque tem a sua vida pessoal com Deus e estão à frente de um rebanho, é uma dupla responsabilidade. Então, tem essa estratégia, né, pastor? E Deus vai dando essa sabedoria para a gente administrar o nosso tempo, mas sem deixar de buscar a Deus nunca usando a falta de tempo como subterfúgio, né, como desculpa, né? Mas, pastor Eliane, agora eu sei que tu é da oração, eu sei que tu é da intercessão, eu sei que tu é também do orar de madrugada, a gente sabe, né, a gente vê tu compartilhando isso. Sim. Mas como é que funciona? Fala um pouquinho aí da tua vida devocional, teu tempo a sós com Deus, se é a leitura da palavra, se é a oração, se é a intercessão. Como é que acontece isso na vida da Eliane e da pastora Eliane? Olá, irmãos, eu quero agradecer ao Ângelo por esse convite, fazer parte desse trabalho tão lindo, que é o trabalho da imersão. E falar sobre esse tema é um tema tão lindo, falar sobre intercessão, sobre vida devocional. E a pergunta é como nós, pastores, também separando um pouco a mulher, a mãe, a esposa, da pastora. E o nosso trabalho hoje, como ele é 24 horas, nós temos a nossa vida consagrada, vivemos o tempo todo trabalhando com a igreja e, como o João colocou ali, 24 horas. E o Ângelo tinha colocado alguns pontos ali que eu achei lindo, quando ele falava sobre o cuidado que tu tem que ter, a disciplina e tudo isso. E mesmo hoje, com esse tempo que a gente vive para o Senhor, precisa se organizar assim, se a gente não guardar esse tempo, passa, porque tem muitos afazeres, muitas pessoas para atender, a igreja tem muitas atividades, agora não tanto por causa da pandemia, mas assim nós tínhamos muitas atividades, muitos eventos, e isso leva muito tempo. Mas esse tempo de estar com Deus, a vida devocional, para mim, ela é muito preciosa. Muito, porque eu sempre penso na vida devocional, aquele momento que eu vou me encontrar com aquela pessoa que eu amo. Eu penso, estou com ele todo dia, porque a Bíblia diz, né, Ângelo, que o Espírito Santo, ele habita em nós. E quando nós nascemos de novo, é uma outra história, uma outra vida. E é impossível nós vivermos diariamente sem estar falando com Deus, sem estar lendo a palavra do Senhor. Hoje essa é a minha realidade. Mas eu também trabalhei fora, eu pegava o meu trem, ia para Porto Alegre, e aquele tempo era tão precioso para mim. Eu pegava a minha Bíblia pequenininha ainda, eu chegava aquele tempo, 30 anos, 20, e eu lia aquela palavra, eu ia orando no trem. Então, assim, quando a gente ama, a gente quer estar junto. Quando o Espírito Santo nos toca, a gente faz as coisas, tudo que tem para fazer, e aquele momento é um momento assim especial. Eu lembro uma pregação que você falaste uma vez, Ângelo, eu quero lembrar aqui porque aquilo encheu tanto o meu coração. O Ângelo morava, vou falar um pouquinho dele. Eu ia para falar de mim, mas me deu no coração de falar um pouquinho dele. Eu me lembro que o Ângelo morava num apartamento bem pequenininho ali perto da minha casa, no centro. E o Ângelo disse que ele ia no banheiro. Ai, aquilo me tocou tanto, ele era tão novinho, hoje não é tanto. Mas eu lembro assim que ele falava disso, aquilo ali inspirou tantas pessoas, eu creio, me inspirou, me alegrou tanto.
Então a vida devocional para mim é esse tempo de estar com Deus, aquela pessoa que tu ama, aquela pessoa que tu quer. Para mim é muito precioso. Não importa muito o lugar, às vezes a gente está no quarto, às vezes a gente está até no banheiro, no chuveiro, às vezes a gente está na pia. Eu ouço muitos testemunhos, eu tenho muitos testemunhos de fazer devocional ali na pia. Mas eu gosto muito de fazer o meu devocional ouvindo louvor ou com a palavra. Eu sou apaixonada pela palavra. E ali tu fica falando com Deus e tu pede para Ele te ensinar aquilo que está escrito ali, qual é o entendimento, quantas experiências. Não teria tempo aqui para falar das experiências, né? Desse tempo de devocional, de tu estar com Deus, é tu com Ele, é o filho com a filha com o pai. Claro que depois tem intercessão que a gente faz pela igreja, né? Tem vários tipos. A intercessão pela igreja, aquelas vezes que Deus vem e fala conosco quando a gente está aflito, pessoalmente, ou seja, por um filho. Já contei um testemunho meu em relação a Elisa, de um tempo muito forte de intercessão, de oração, de batalha espiritual. Outras vezes é Deus te carregando no colo. Como eu disse, o tempo é pequeno para falar das experiências e de várias circunstâncias que Deus falou comigo no devocional mesmo. Pregações que Deus nos dá no devocional, coisas que Deus traz da palavra que a gente não é só nosso um Deus para falar, aquela palavra que para ti é rema. Então é um tempo muito precioso, é separar, é remir esse tempo para estar com Ele. E a gente consegue, porque todo mundo que ama alguém quer estar junto, né? Nós somos casados aqui e a gente sabe como é bom estar perto da pessoa que a gente ama. Se a pessoa fica fora um pouquinho, fica pensando, ai, tá tão ruim aqui, tá tão vazio. E assim, muito mais ainda é com Deus, para mim. Sim, com certeza. Um tempo precioso aí que é esse tempo de devocional, né? Mas eu tenho mais uma pergunta para vocês dois também, como pastores, né? Também é bom a gente ouvir, é sempre bom ouvir os pastores e às vezes fazer pergunta que no dia a dia a gente não consegue fazer na correria, né? Mas sobre isso, eu queria ouvir de vocês, primeiro o pastor Joel, como que vocês veem assim, a influência da vida devocional e desse tempo a sós com Deus no dia a dia da igreja? E quando eu falo de influência, né, ou a relevância ou o efeito, isso tanto a parte boa como os benefícios. Imagina assim, vocês olharem para as ovelhas de vocês e conseguirem perceber as que conseguem nutrir esse tempo, e também acredito que muitas vezes vocês percebem que para alguns isso não acontece, porque acaba que isso vai trazendo alguns problemas que terminam lá nos pastores, lá no gabinete dos pastores, né? Muitas vezes ali de situações dificílimas, né? Mas como vocês enxergam na experiência pastoral de vocês, né? Primeiro, pastor Joel. Realmente a gente, às vezes, ao conversar com uma ovelha, a gente já sabe, né? Vamos dizer assim, não medir, né? Aferir, né? Mas a gente sabe se a pessoa ela busca conhecer a palavra, se ela conhece a palavra, né? Se ela tem uma vida devocional. O que a gente às vezes se surpreende, né? Porque grande parte da igreja me parece que não consegue tirar esse tempo, né? Que realmente cai nesses inimigos que você citou antes ali, né? E a gente precisa romper isso, porque é algo fundamental, como a pastora Eliane falou, a respeito de se a gente ama, a gente quer estar junto, a gente quer aprender. E uma coisa legal também, quando você vai aconselhar alguém, vai fazer uma ministração com alguém, se a pessoa já conhece a palavra, é muito mais fácil. Porque senão vai dar um aconselhamento, tu vai falar de uma coisa básica e a pessoa não conhece. Quantas vezes a gente fala de algum assunto bem básico e a pessoa, pastor, eu nunca ouvi sobre isso. Então isso deixa a gente triste, né? Porque, na verdade, as pessoas elas precisam buscar não alimento só no domingo, só na terça-feira, né? Que vem mastigadinho na boquinha, mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tem o tempo de você plantar, de você colher, né? Para você se alimentar. Então é necessário o tempo a sós com Deus, porque Ele vai trazer crescimento para você, Deus vai trazer revelação da palavra, mas infelizmente a gente vê que parece que isso tranca. Não quando eu falo igreja, é na igreja do Senhor Jesus, né? Eu vejo que isso parece que tem travado muitas vezes a vida das pessoas e também trazido problemas no casamento, em relacionamentos, no trabalho, porque as pessoas daí não conhecem a palavra de Deus, né? Porque o tempo a sós com Deus não faz só tu conhecer a palavra, mas tu começa a ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo, e tendo essa intimidade com o Espírito Santo, Ele vai nos ensinar todas as coisas, Ele vai nos dar a direção. Então eu vejo dessa forma, né, que a igreja poderia estar muito mais além, né?
e ela está aquém daquilo que deveria estar, né? Porque realmente não tem esse tempo a sós com Deus. E pastora, dentro disso, que essa segunda pergunta aí, que a gente sabe que a tua atuação, né, não só nisso, mas tem uma atuação muito forte no Ministério de Mulheres aqui na igreja, né? Sim. E como que tem visto a importância, a relevância da vida devocional na igreja como um todo, né, na igreja local, na igreja do Senhor, e talvez até no meio das mulheres que são esposas, que são mães, né, e que têm as suas dificuldades do dia a dia e que com certeza de alguma forma chega na pastora Eliane para que Deus venha dar uma orientação, né? Como é que tu tem enxergado isso, os benefícios, né, devocional e as dificuldades? As mulheres, elas têm uma tendência a orar mais. A gente vê quando a gente faz os grupos de mulheres e mesmo na intimidade, conversando, né, no dia a dia com elas, as mulheres têm uma tendência maior. Mas também tem um detalhe: nós servimos um Deus vivo. E quando nós vamos orar e ter esse tempo com Ele, nós temos que cuidar muito da questão de, muitas vezes essa oração, ela se transforma muito naquela coisa assim, de eu descarregar toda a minha dor e o meu lamento, e não que seja errado, entende? Mas assim, nós precisamos ter um conhecimento bíblico para fazer as nossas colocações diante do Senhor, e falar com Deus também, e ter o tempo de ouvir Deus. Muitas vezes nós falamos, gastamos um tempo, choramos, ai, que bom, mas nós temos que aprender e ter um ouvido de ouvir o Senhor, de saber como Ele está nos dirigindo, qual é a palavra que Ele está colocando. Eu lembro de uma frase que a gente ouve muito assim: Deus, Ele não se move pelas nossas necessidades, Ele se move pela sua palavra. Então, quando eu estou falando com Deus, por isso a importância de nós também conhecermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o Senhor se revelando através da sua palavra. Então nós sabermos o que a palavra de Deus fala a respeito daquele assunto que eu estou ali falando com Deus. Eu lembro nos Salmos quando Ele declara a palavra. Eu vejo nos Salmos quando Ele fala para a sua própria alma: porque está abatido a minha alma. Eu vejo Ele nos ensinando a ser gratos. Então esse assunto é tão grande, é tão lindo, é tão maravilhoso, que a gente pode ficar um mês só trabalhando em cima de oração, de vida devocional, de intercessão, e buscando o que a palavra fala a respeito disso e como nós vamos nos comportar em relação a esse tempo, sabe? Esse tempo de devocional, porque nós vamos ter um melhor resultado. Sim. Né? Nós vamos poder, Deus vai nos tratar ali, vai nos curar, nós podemos chorar sim, podemos abrir o nosso coração, mas a importância de nós ouvirmos o Senhor, falarmos com Deus, mas ouvirmos o Senhor, o que Ele diz na sua palavra, o que Ele fala a respeito daquele problema que eu estou vivendo, daquele sofrimento, mesmo no momento de gratidão. Devocional não é só para chorar ali diante do Senhor, mas é aquele momento também de dançar com o Senhor, aquele momento de se alegrar com o Senhor, é aquele momento que Deus nos dá cânticos, que muitas vezes, quantas vezes eu dancei na minha casa, não posso falar, cantar então com essa voz maravilhosa, quantas vezes eu cantei. Então tem esse momento também lindo, né? Ver Deus como um pai. Ele é um Deus vivo, Ele fala conosco, e eu ligar a palavra dele, quanto mais eu conhecer a palavra, mais eu estou conhecendo esse Deus. Então eu conheço Ele através da palavra, eu sei o que Ele diz, o que Ele gosta, como Ele se movimenta. E essas experiências de devocional, eu tenho um momento assim que eu achei muito único com Deus. Deus, eu digo que Deus é poeta, né? Deus é muito poético. E eu lembro uma vez que eu estava falando ali com Deus, e isso é muito lindo. Eu queria registrar esse momento assim. E eu percebi Deus falando comigo e dando aquele sorrisinho, sabe, Ângelo? De meia boca, assim. Foi um momento assim muito único. Então esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus que a gente conhece, é um Deus Pai, é um Deus que fala, é um Deus que conforta, e é maravilhoso. Quem não tem esse tempo de vida devocional é porque ainda não descobriu o maior tesouro, que é estar com Ele, dormir com Ele, acordar com Ele, não importa. Tem pessoas que querem fazer todo, né, tem que ser em tal local. É claro que é importante ter o teu quarto de oração, claro que é importante, mas não se prenda também a isso. Às vezes tu está no trânsito, eu já ouvi testemunho de pessoas que estão fazendo o seu devocional dirigindo e chorando, cantando, outros estão no chuveiro. Quantas vezes Deus falou na pia, as mulheres falam muito, né, estão ali na pia, aonde estiver, Deus fala conosco o tempo todo. E isso é estar com Ele, é fazer o nosso devocional, é fazer a nossa intercessão, e é um tempo tão maravilhoso, não podemos abrir mão, né? É um presente que nós temos.
Amém, amém. Olha que benção aí, irmãos. E que maravilhoso, né? Quando a gente fala de estar com Deus, né? Quando a gente fala de separar tempo para estar com Ele. Na verdade é isso que a gente canta, é isso que a gente prega, é isso que a gente quer, a gente anseia por isso, né? A palavra diz que um dia com o Senhor vale mais do que 1000, né? Então o salmista fala isso. Então às vezes falta a gente praticar isso, né? A gente colocar isso em prática, a gente como ovelhas do Senhor, né? Então imagina que tremendo, né, pastor Joel, que se todas as ovelhas, nós como ovelhas, nós temos essa prática diária, quanta carga a gente diminuiria na vida dos próprios pastores. E não que eles reclamem disso e que seja oneroso, mas como os problemas iriam se resolver de uma forma muito mais fácil, e muitos até talvez nem chegaria para os pastores, mas às vezes até chegaria, mas como um testemunho, não mais como um problema, e sim como um resultado, como uma boa nova, dizendo: olha, eu fui lá, eu orei, pastor, pastora, eu fui lá e busquei diante de Deus, eu intercedi, Deus abençoou. Então é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho. No final de tudo que nós falamos, o propósito disso é que você dê fruto no Senhor. Você dê fruto, um fruto que seja maduro, e você como um cristão maduro, você cresça. Existe um tempo em que nós temos que alguém dar comida para nós, e o pastor Joel está falando sobre isso, né? Sobre o tempo que nós recebemos a palavra já mastigada, né? Eu lembro da minha filha. Então, quando a Helena era um bebê, ela tinha que receber a comidinha ali na boquinha, né? E a gente vai recebendo a palavra nos cultos, no cada ministração. Mas talvez já seja um tempo de você buscar receber essa palavra no seu dia a dia. Lógico, tendo tempo no culto também, mas buscando o seu tempo com Deus. Talvez o vazio que você está sentindo de Deus não é uma vigília que vai preencher, não é a palavra de um profeta que vai preencher, por melhor que seja. Não é uma ministração de cura interior que vai preencher, por mais que seja maravilhoso. Às vezes o que está faltando para o arranjo espiritual ser completo é você botar em prática no teu dia a dia tempo a sós com Deus, tempo de comunhão. E com certeza a tua vida vai mudar e você vai crescer em Deus. Amém? Amém. Então, quero agradecer aos pastores por dispor do tempo de vocês aí, esse tempo abençoado que a gente teve. Com certeza vai ser um motivo de inspiração para cada ovelha. E já que nós falamos tanto de oração, né? Então nós temos que terminar orando, né? Então, vou pedir para o pastor Joel orar e encerrar já esse tempo aí, essa sequência de vídeos e trabalho de imersão na palavra, do tempo a sós com Deus. Amém. O desejo do nosso coração é que essas 4 ministrações que vocês receberam seja um instrumento, né? E Deus traga algo ao coração de cada um de vocês, para que cada um possa saber e sentir a necessidade realmente de ter esse tempo a sós com Deus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, ajuda aqueles que estão assistindo, e que essa palavra, Senhor, que foi semeada, Pai, nesses 4 dias, de uma forma sobrenatural, Pai, alcance o coração de cada um, alcance a terra boa, Pai, e que eles possam crescer, Pai, crescer, Senhor, no tempo a sós com Deus. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que seja assim na vida de cada irmão, que eles possam conhecer a verdade, e essa verdade traga libertação e cura e restauração na vida de cada um, e principalmente comunhão com o Espírito Santo. A Ti seja a glória e a honra, nós Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe aí, que você fique com o Senhor.